Autor: Cláudia Costa. Livro: Administração Pública. Título do capítulo: As relações entre o Estado e o setor privado. Edição: Local: Rio de Janeiro. Editora: Elsevier. Ano: 2010. Páginas: 205 a 220. ISBN: 978, 85, 352, 3225, 7. Página 205. Capítulo 7. Título: As relações entre o Estado e o setor privado. Desde o início dos anos 1990, o Brasil vem se abrindo para uma economia mundial cada vez mais globalizada. Dependendo do analista, a integração da economia brasileira no mercado mundial é vista como algo muito positivo ou, sob uma perspectiva diferente, como uma perda de soberania ou uma submissão a potências estrangeiras. Abre parênteses, ou impérios. Fecha parênteses. No mesmo cenário, a globalização em si tem sido apresentada ao povo brasileiro como um motivo para o crescimento da China e o expressivo aumento da classe média no Brasil, ou como culpada pela crise na qual o mundo está mergulhado e aparentemente veio para ficar. Na realidade, a globalização é a nova fase da economia capitalista, e se fechar para ela, se é que isso é possível, seria uma tragédia para o país. A pergunta que permanece é como fazer para o Brasil obter vantagens da aceleração do comércio internacional e das alterações financeiras, de modo a permitir que o país seja mais competitivo. A ideia é produzir a custos mais baixos o que for demandado, atrair investimentos diretos internacionais e gerar mercados para nossos produtos. O Brasil, a potência econômica mais relevante da América Latina, tem chamado a atenção devido a seu tamanho gigantesco, à diversidade de sua produção e, acima de tudo, ao tamanho de seu mercado interno. Atualmente, a classe média do país representa mais da metade da população. O país é o maior exportador do mundo de carne bovina, laranja, açúcar, soja, café, carne suína e aves. Mesmo assim, como nos lembra Pararicana, abre parênteses 2008, página 210, fecha parênteses, a agricultura representa apenas 10% da economia do país, uma das 10 maiores do mundo. Página 206. O Brasil também tem uma indústria ainda em crescimento que, apesar da crise, mantém o país no topo da diversidade industrial e dos processos industriais de valor agregado na região. As recentes descobertas nas áreas de petróleo e gás e a existência de importantes recursos hídricos fazem com que o Brasil esteja pronto para participar do mercado global de energia em uma posição privilegiada. Além disso, o Brasil tem a sexta maior reserva de ferro do mundo, abre parênteses, cerca de 8% do total do planeta, fecha parênteses, e é o segundo produtor mundial, superado apenas pela China. O ferro está entre os 5 itens principais da pauta de exportação do país. O Brasil também é o segundo maior produtor de manganês, mineral que também é importante na produção do aço, superado pela África do Sul, e o terceiro produtor de bauxita, um minério de alumínio. Mas se o potencial de desenvolvimento e competitividade é alto, os resultados ainda são inconsistentes. O crescimento vem ficando para trás nos últimos anos, enquanto a economia mundial tem apresentado um desempenho positivo, embora os números ainda coloquem o país próximo dos outros membros do que tem sido chamado de BRICS, abre parênteses, Brasil, Rússia, Índia e China, fecha parênteses. Alguns obstáculos institucionais têm se colocado no caminho da competitividade brasileira, muitos advêm do período em que a economia era mais fechada para o mundo. Outros, de uma cultura de gestão autor-referida que ainda sobrevive. Dentre eles, podemos destacar: 1. Uma visão de administração e de controle públicos voltada para processos, e não para resultados, que enfatiza os rituais seguidos por funcionários públicos naquilo que Bresser Pereira, abre parênteses, 1998, página 15, fecha parênteses, chama de administração burocrática, com base na análise de Weber. 2. A ainda muito recente consolidação dos direitos de propriedade e criação de agências reguladoras. 3. O excesso e a sobreposição de órgãos públicos envolvidos na regulação, não totalmente dissociados dos partidos políticos. 4. A frequente modificação da legislação acerca do setor privado, o que torna arriscados os investimentos. 5. A baixa qualidade da mão de obra, causada 5.1. Pela recente universalização do acesso às escolas de ensino fundamental e o consequente declínio na qualidade da educação oferecida. 5.2. Pelo baixo número de anos de escolaridade. 5.3. Pela ênfase nas ciências humanas e desprestígio das ciências exatas e do ensino técnico no nível médio e superior.
Página 206. Esses desafios precisam ser abordados um por um, se quisermos estar prontos para competir em uma economia mundial mais integrada. Vamos considerar cada um deles e buscar maneiras de superar ou resolver as dificuldades que esses obstáculos representam para o desenvolvimento. Subtítulo 7.1. Mudando uma cultura burocrática. O clientelismo é altamente enraizado na cultura política brasileira, trazendo consigo uma forte tendência à corrupção, opacidade nas relações entre o público e o privado, favoritismo e riscos para os investimentos. No entanto, para combater esse problema, o país adotou um remédio que pode ser tão prejudicial quanto a doença. No Brasil, o Estado não foi originalmente projetado para oferecer serviços públicos universais. Historicamente, ele foi concebido para exercer dois papéis: gerar renda e empregos para a população branca pobre que veio com a família real fugindo de Napoleão no início do século XIX, e reduzir o custo da produção de capital, através de investimentos que pudessem facilitar a instalação de um setor privado em condições de operar de maneira sustentável no país. A primeira função foi muito influenciada pelo sistema clientelista, que trocava votos e fidelidade política por empregos, abre parênteses, não necessariamente trabalho, fecha parênteses. Aqui, eram oferecidos cargos no que se chama de administração direta, em que os salários eram sempre mais baixos e os serviços, de má qualidade. O segundo item foi resolvido, basicamente, pelas empresas estatais, que pagavam bons salários e se mostraram altamente eficientes e importantes na promoção do desenvolvimento do país. Isso foi feito através de todo o complexo do aço, da energia, da construção de estradas e, mais recentemente, das telecomunicações. Na verdade, havia uma terceira função: oferecer serviços e gerar oportunidades para segmentos das elites e da classe média em ascensão, ou evitar problemas que pudessem colocar em perigo toda a população, como doenças infecto-contagiosas ou desastres naturais. Podemos claramente inserir aqui a situação das escolas públicas, até a década de 1930, restrita, no Brasil, a 21,5% das crianças em idade escolar, como mostra Lindert, abre parênteses 2004, página 92, fecha parênteses, em seu magnífico Grovini Public, enquanto países como a Argentina já tinham, na mesma época, 62%. Apesar disso, na maioria dos casos, o papel do Estado não era visto como oferta de serviços públicos universais ou redução da pobreza. O Estado não estava preparado nem equipado para isso. Essa crise relaciona-se às mudanças nos procedimentos da administração pública, que foram necessárias quando os cidadãos começaram a ter voz. Com a democracia e a exigência de serviços melhores, toda a lógica que governava os serviços públicos teve de mudar. Página 208. Dessa forma, o sistema jurídico aceitou que a lógica não deveria ter a eficiência como principal força motriz da máquina estatal, mas a moralidade ou o uso de procedimentos não discricionários para lidar com assuntos estatais e do serviço civil. Na prática, isso significava que não era permitido um plano de carreira por sistema de mérito, abre parênteses, já que isso geraria a possibilidade de um chefe usar critérios políticos para as promoções, fecha parênteses. Um sistema de seleção pública muito rígido, abre parênteses, apesar de muitas vezes ser ineficiente, especialmente no caso de alguns cargos, fecha parênteses, foi estabelecido para recrutar servidores públicos. E os salários, especialmente de cargos mais complexos, não se comparavam aos do mercado privado de mão de obra. A argumentação por trás dessa opção relaciona-se ao que era visto como o papel principal do Estado. Se o Estado não está preocupado com o fornecimento de serviços públicos universais, mas apenas em oferecer empregos e renda para alguns, devemos assegurar que o fisiologismo não domine o processo todo. Foi por isso que a isonomia entre servidores públicos e o impedimento do livre julgamento de diretores se tornaram mais importantes que a eficiência. Com a Constituição de 1988, curiosamente, as coisas ficaram piores na área da administração pública. Devido a excessos administrativos que ocorreram durante a ditadura, quando a imprensa era censurada e não havia possibilidade de controle social, o espírito da época se tornou moralizar os serviços públicos através da introdução de rígidos controles legais. Isso provocou um enorme impacto sobre os procedimentos administrativos e, muitas vezes, rituais substituíram a busca por melhores resultados para o cidadão e para o desenvolvimento.
Nesse contexto, a inovação, que exige flexibilidade, ficou muito difícil. A ênfase no controle, para evitar a corrupção e o clientelismo, fez com que a boa gestão fosse quase impossível e transformou em pesadelo a vida de empresas e indivíduos que tinham contato com o governo. Subtítulo 7.2 Direitos de propriedade. A Constituição do país protege os direitos de propriedade e até os considera um direito humano abre parênteses, artigo 5 fecha parênteses e um importante princípio da ordem econômica abre parênteses, artigo 170 fecha parênteses, junto com a função social da propriedade, que, de certa maneira, limita o exercício total do direito constitucional. A herança também é um direito assegurado. A desapropriação é possível, mas apenas para quitar dívidas contraídas em juízo, pagar direitos trabalhistas, impostos estabelecidos por lei ou assegurar um interesse coletivo, e, nesse caso, deve ser precedida de pagamento ao proprietário do bem que, dependendo da situação, pode ser em dinheiro ou em títulos públicos. Página 209. No Brasil, essa provisão legal tem sido utilizada principalmente para remodelagem urbana ou reforma agrária. No segundo caso, se a propriedade rural for produtiva ou for a única propriedade de um pequeno ou médio proprietário de terras, ela não pode ser desapropriada. A desapropriação para a reforma agrária pode ser feita através do pagamento antecipado de títulos de dívida rural pública. O Brasil tem um sistema judicial independente. Na maioria dos casos, os tribunais costumam respeitar os direitos de propriedade, com uma exceção. Os direitos dos trabalhadores vêm em primeiro lugar em tribunais especializados, criados no período da ditadura de Getúlio Vargas, inspirado nas leis trabalhistas de Mussolini, os tribunais do trabalho. Mais recentemente, houve uma consolidação dos direitos de propriedade industrial ou, em outros termos, do direito temporário dos autores em relação a invenções industriais, propriedade de marcas e nomes de empresas, com privilégios relacionados à sua utilização. O mesmo aconteceu com outro componente dos direitos de propriedade intelectual, o direito autoral, relacionado a artistas, trabalhos literários, programas de computador e domínios da internet. A lei brasileira associa o direito autoral às criações do espírito e fornece uma lista de trabalhos protegidos, como textos de trabalhos literários, artísticos e científicos, conferências, coreografias, música com ou sem letra, programas de computador, traduções e trabalhos artísticos semelhantes. O órgão responsável pelos direitos industriais é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, encarregado do registro de marcas, concessão de patentes, contratos de transferências de tecnologia, programas de computador e semelhantes processos e produtos industriais. Embora tenha sido criado em 1970, em um período no qual o governo estava buscando ativamente a industrialização do país, até muito recentemente era ineficaz, desorganizado e sujeito à corrupção. Apesar disso, ainda há um longo caminho a percorrer para reduzir a burocracia e o excesso de documentação. Outra instituição muito importante para a proteção do direito de propriedade é a Lei de Falências. A nova Lei Brasileira sobre Falências é recente e data de 2005. A lei anterior era de 1945 e era claramente incapaz de lidar com os desafios da época atual. A nova instituição prescreve um processo de recuperação da empresa e, ao mesmo tempo, estabelece uma clareza para o comprador em relação aos procedimentos judiciais envolvidos no encerramento do ativo adquirido. Para respeitar os direitos de propriedade, é igualmente importante a criação e o bom funcionamento de agências reguladoras que possam oferecer transparência nas regras relacionadas à operação privada de serviços de utilidade pública e serviços públicos e, dessa forma, assegurar ao investidor que sua propriedade e seus investimentos serão respeitados. Página 210. Na década de 1990, o Brasil estabeleceu, logo depois das privatizações, agências reguladoras para diferentes objetivos, como a ANEEL abre parênteses Agência de Energia Elétrica fecha parênteses, a Anatel abre parênteses Agência de Telecomunicações fecha parênteses e a ANPA abre parênteses Agência de Petróleo fecha parênteses. Outras agências se seguiram, com a mesma meta de evitar tarifas abusivas em áreas nas quais monopólios ou oligopólios são possíveis e de estabelecer regras claras e independentes para investidores. A independência dessas agências é fundamental para assegurar que o investimento privado seja protegido contra a descontinuidade das políticas governamentais. Mesmo assim, isso não aconteceu em todas as circunstâncias.
Sinais confusos foram enviados pelo atual governo em seu primeiro mandato, assegurando a independência, mas, ao mesmo tempo, pressionando os conselhos diretores das agências para mudarem as regras ou renunciarem. Felizmente, parece que agora há um melhor entendimento do modelo das agências reguladoras. Outra situação na qual a propriedade e os investimentos privados podem correr risco, mesmo quando protegidos pela lei, é quando se adota uma abordagem populista em concessões de estradas ou em outros setores da infraestrutura e políticas sociais. Com maior frequência do que gostaríamos de admitir, os governantes tentam aumentar sua popularidade logo depois das eleições, ameaçando congelar as tarifas definidas por contrato como uma operadora privada de pedágios em estradas. Um deles chegou até mesmo a apoiar uma invasão popular das cabines de pedágio. No final, as tarifas foram ajustadas conforme estabelecido nos contratos, mas por trás dessa ameaça existe uma cultura contrária ao investimento privado. Subtítulo 7.3. Excesso e sobreposição de organizações envolvidas na regulação e no controle do comércio. O Brasil precisa crescer e, para isso, precisa de investimentos. Devido à crise fiscal e à rigidez orçamentária, gastos com pessoal e despesas correntes, o investimento privado torna-se fundamental para o país. Nesse contexto, é importante analisar as organizações brasileiras que podem favorecer ou desestimular o investimento direto internacional e o investimento privado local. Uma pequena lista de organizações envolvidas com o investimento privado no país incluiria: 1. Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, criada em 1997, funcionou como departamento especial do SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas até 2003, quando foi renomeada Apex Brasil, e começou a agir como agência autônoma que funciona em associação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Página 211. Com seu novo status, a Apex Brasil assumiu a função de coordenar e implementar políticas de promoção do comércio endossadas pelo governo federal. Sua principal atribuição é expandir a inserção de empresas brasileiras no mercado mundial, diversificar as exportações no Brasil, aumentar o volume de exportação, consolidar mercados existentes e abrir novos. 2. ABDIN, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criada em 2004, funciona como uma organização do Ministério do Desenvolvimento, com a missão de promover a implementação da política industrial do país, de acordo com o comércio exterior e as políticas de ciência e tecnologia. 3. CAMEX, Câmara Brasileira de Comércio Exterior, pertence à estrutura do Conselho de Governo, com o objetivo de formular, adotar, implementar e coordenar políticas e atividades relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Dentre suas funções, podemos enfatizar a coordenação de organizações relacionadas ao comércio exterior, a regulamentação de certificações de empresas para a prática do comércio exterior, a classificação de produtos e regras de origem e procedência de produtos, a formulação de diretrizes sobre tarifas e diretrizes para negociações bilaterais e multilaterais, para práticas abusivas no comércio exterior e no financiamento de exportações. 4. SRF, Secretaria da Receita Federal, subordinada ao Ministério da Fazenda, responsável pela administração dos tributos federais, incluindo contribuições para a Previdência Social e impostos sobre operações de comércio exterior, além de uma parcela significativa das contribuições sociais do país. Ao mesmo tempo, ajuda o Poder Executivo do governo na formulação da política brasileira de impostos e é responsável pela prevenção e combate à evasão de impostos, contrabando, falsificações e fraudes comerciais, além de outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. A SRF também é responsável pela gestão e execução da administração, inspeção e controle alfandegários. 5. MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por diferentes aspectos da promoção de indústrias, comércios e serviços, como propriedade intelectual e transferência de tecnologia, medidas, normas e qualidade industrial, política de comércio exterior, regulação do comércio exterior e implementação de programas e mecanismos de proteção na área, participação em negociações internacionais, apoio a pequenas e médias empresas, e atividades de registro comercial. Página 212. Isso é realizado através das secretarias que integram a estrutura do Ministério.
as secretarias de Comércio Exterior, de Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços e a Secretaria de Tecnologia Industrial. O Ministério também abriga a Secretaria Executiva da Camex e outras organizações relacionadas ao desenvolvimento industrial, como a SUFRAMA abre parênteses Superintendência da Zona Franca de Manaus fecha parênteses e as seguintes organizações, que prefiro analisar uma a uma. 6. INPE. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável pelo registro de marcas, patentes, contratos de transferência de tecnologia e franquias de empresas, bem como o registro de software, projetos industriais e indicações geográficas. 7. INETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, age como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e é responsável pelo cumprimento das regras técnicas e jurídicas relacionadas à medição de processos industriais. Também é responsável pela harmonização das medições com padrões internacionais e pelas atividades de credenciamento de laboratórios de calibragem, de organizações de certificação, inspeção e treinamento necessários para o desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos no país. O INMetro coordena a certificação compulsória e voluntária de produtos, processos, serviços e a certificação voluntária de pessoal. 8. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresa pública federal que tem por objetivo apoiar projetos que contribuem para o desenvolvimento do país. Desde sua criação, em 1952, o banco financiou grandes obras públicas e privadas nas áreas da indústria, agricultura, transportes públicos e infraestrutura. Ele também contribuiu para o fortalecimento da estrutura de capital de empresas privadas e para o desenvolvimento de mercados financeiros. 9. SDAA, Secretaria de Defesa Agropecuária, parte do Ministério da Agricultura. A SDAA coordena o Sistema de Defesa Agropecuária, incluindo a Vigilância Agropecuária Internacional. 10. CADIM, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão antitrust, integra a estrutura do Ministério da Justiça e tem o papel de orientar, auditar, investigar e prevenir o comportamento abusivo de uma empresa que domina o mercado ou práticas anticompetitivas que tendam a levar a essa posição dominante. Julga os casos e pode interromper processos de fusão e aquisição. Página 213. 11. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, órgão federal que pertence à estrutura do Ministério do Meio Ambiente, responsável pela implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA também é responsável pelo controle e investigação do uso de recursos naturais e o licenciamento de grandes investimentos que podem ter impacto ambiental. Para comércios locais e internacionais que possam colocar em risco espécies ameaçadas de extinção, o IBAMA também é um relevante órgão de autorização. 12. Outras agências reguladoras para setores específicos, como a Anatel, de telecomunicações, a ANA, de água e saneamento, a ANEEL, de energia elétrica, a ANP, de petróleo, a ANT, de transportes rodoviários e ferroviários, e a Anvisa, de vigilância sanitária. Para lidar com as inevitáveis disputas burocráticas entre as diferentes agências envolvidas no comércio exterior e simplificar os procedimentos para as empresas, o governo federal criou o Siscomex, um sistema integrado para ser operação oficial do comércio exterior. O Siscomex é uma ferramenta que reduz abre parênteses, mas não elimina fecha parênteses controles paralelos e, dessa forma, diminui a documentação envolvida nas operações. Ele faz isso ao integrar, com a ajuda da tecnologia da informação, as atividades de todas as organizações envolvidas com comércio exterior, permitindo o monitoramento, a orientação e o controle das diferentes fases dos processos de importação e exportação. Possui um módulo específico para exportações, outro para importações e um terceiro para devolução eletrônica de impostos. Outros órgãos também podem dificultar os negócios se esses não forem conduzidos de maneira apropriada. São as agências reguladoras de nível estadual e local. O Brasil é uma federação, e os governos estaduais estabelecem suas próprias organizações para assuntos abordados nas leis de concorrência. Na maioria dos estados, por exemplo, existe uma agência e uma secretaria do meio ambiente que também são responsáveis por autorizar ou impedir obras que podem afetar rios, vários biomas. O mesmo acontece com as agências locais.
Com mais frequência do que se deseja, um investimento recebe a aprovação de um nível do governo e não é aprovado pelas agências dos outros níveis. Muitos esforços têm sido dedicados à coordenação das exigências das diferentes agências envolvidas na operação e no investimento privado no país, e já foram conseguidos alguns progressos, como o Siscomex. Infelizmente, a cultura por trás da legislação e até mesmo na interpretação da lei por algumas de suas agências ainda é preconceituosa em relação ao setor privado, consequentemente, em relação à própria possibilidade de desenvolvimento. Página 214. Como declara João Paulo Reis Veloso, abre parênteses 2009, página 6, fecha parênteses, resumindo a opinião dos participantes de um painel dedicado à necessidade de modernização da gestão pública no país, devemos fazer com que a democracia brasileira e as instituições políticas sejam favoráveis ao desenvolvimento. Um participante do mesmo painel, João Geraldo Piquet Carneiro, abre parênteses 2009, página 167, fecha parênteses, prevê um futuro negro para a gestão estatal se não forem tomadas providências. O presidente está muito irritado com o ritmo lento da burocracia. Os ministros alegam que as licitações públicas são quase impossíveis de implementar devido ao excesso de exigências formais. As disputas entre concorrentes no sistema judiciário ameaçam paralisar o uso da energia do Rio Madeira, e ele continua. Iniciativas para simplificar o comércio exterior, abre colchete, fecha colchete, esbarram no conservadorismo das quase 40 organizações e autoridades necessariamente chamadas para darem suas opiniões no processo. E não é só o executivo que deve ser culpado. O Tribunal de Contas da União, abre parênteses, controle externo, fecha parênteses, atesta irregularidades em 70% das obras em aeroportos. O Ministério Público Federal recebe mandados judiciais para suspender obras em andamento. Sua receita para a mudança é simples: introduzir flexibilidade no formato do Estado, o que exigiria, entre outras medidas, a simplificação dos processos de licitação e mais autonomia efetiva para os órgãos públicos. A escolha dos diretores de alguns desses órgãos não é dissociada dos partidos políticos, e isso pode provocar a possibilidade de captação política para a criação de leis e uma grave descontinuidade, o que pode prejudicar investimentos de longo prazo. A aprovação de nomes pelo Senado e os mandatos fixos são medidas que introduziram algumas proteções no processo, mas aparentemente não são suficientes. As dificuldades do governo eleito em 2003 de entender as agências reguladoras colocaram o modelo em risco, na medida em que ele pressionou os diretores das agências a renunciarem. Felizmente, os mal-entendidos aparentemente foram passageiros. Subtítulo 7.4. Modificação frequente da legislação acerca do setor privado. O Brasil passou, nos últimos 12 anos, por uma mudança espetacular nas instituições e criou um clima de investimento mais favorável ao setor privado, abre parênteses, embora a cultura política ainda tenha um longo caminho a percorrer nesse sentido, fecha parênteses. Esses avanços não seriam possíveis sem uma enorme transformação na Constituição, nas leis e nas regulamentações. Página 215. O Judiciário se orgulha de sua independência arduamente construída, depois de anos de ditadura, e a reforma da Justiça, abre parênteses, feita por uma emenda constitucional e diferentes leis, fecha parênteses, é responsável por isso. Constituição. Organizações foram criadas, abre parênteses, como as agências reguladoras, fecha parênteses, ou fortalecidas, abre parênteses, como o CAD, fecha parênteses, e isso também foi feito por meio de emendas constitucionais e leis. A Lei de Concessões, por exemplo, foi fundamental para as telecomunicações. Essas agências recém-criadas publicaram as regulações havia muito esperadas. A Secretaria da Receita Federal foi modernizada e atualizou o processo de declaração de imposto de renda, que pode ser realizada via internet. As atividades de regulação promovidas pelo órgão também foram ajustadas à época da tecnologia e da informação e telecomunicação. Por outro lado, as empresas ainda aguardam a redução dos custos e da época de pagamento de impostos no país. A quantidade de empregados e a documentação necessária para pagar impostos e estabelecer uma relação com o governo aumentam os custos dos produtos e da operação das empresas. Outra lei importante recente é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, abre parênteses, Lei 11.101, publicada em 2005, que substitui a anterior DL 7.661, que ficou em vigor de 1945 até 2005, fecha parênteses.
A nova lei de falências, que se aplica à maioria das corporações, oferece mais proteção e flexibilidade para os devedores se reorganizarem enquanto a empresa continua a funcionar. Ao mesmo tempo, os credores podem aumentar suas expectativas de recebimento das dívidas quando as empresas forem liquidadas, o que lhes proporciona um papel mais importante na negociação de planos de reestruturação e procedimentos de reorganização do que na lei de falências anterior. Sobre a possibilidade de parcerias público-privado, uma lei federal foi publicada em dezembro de 2004, e alguns estados estabeleceram suas próprias leis sobre a questão. A legislação estabeleceu que as PPPs funcionem como um contrato financiado e operado através de uma parceria entre o governo e uma ou mais empresas privadas, na qual o parceiro privado é responsável pelo investimento e o setor público paga uma taxa adiciona. Sobre a tarifa praticada abre parênteses concessão patrocinada fecha parênteses ou paga pelo serviço sem que o usuário precise pagar por ele abre parênteses concessão administrativa fecha parênteses. Qualquer que seja o formato, as PPPs exigem licitação. No entanto, o processo é tão complicado e a visão burocrática está tão impregnada na nossa cultura administrativa que poucas PPPs saíram do papel. Mas a lei certamente foi um avanço e é apenas questão de tempo até que mais empreendimentos sejam apoiados. Todas essas leis certamente ajudaram as empresas e o desenvolvimento e as mudanças foram bem recebidos, mas a instabilidade e as incertezas introduzidas pela frequente reemissão de documentos legais e os questionamentos jurídicos acerca de sua constitucionalidade dificultaram as decisões empresariais. Página 216. A inexperiência do país com agências reguladoras e sua própria imaturidade fizeram com que as regulações mudassem com mais frequência do que deveriam. A novidade tem um custo. A divisão do trabalho entre os ministérios abre parênteses que deveriam coordenar as políticas nacionais fecha parênteses e as agências, em relação a regulações, inspeções e concessões, também foi motivo de tensão e teve impacto sobre as operações do setor privado. Subtítulo 7.5. Baixa qualidade da mão de obra. Infelizmente, o Brasil tem sido lento em fornecer acesso à educação básica para todas as crianças em idade escolar. Enquanto, na década de 1960, o acesso à escola era semelhante na maioria dos países da Ásia, em 1990 o país ainda tinha um longo caminho a percorrer. Só em 1997 o objetivo de colocar todas as crianças na escola se tornou realidade. Como resultado, o Brasil ainda tem, em sua população adulta, 10% de analfabetos e 74% de analfabetos funcionais abre parênteses, adultos que são capazes de escrever o próprio nome, mas incapazes de ler um livro fecha parênteses. Apenas 65% das crianças matriculadas concluem o ensino fundamental e apenas 42% concluem o ensino médio. A média de anos de escolaridade da população adulta é 7,4, e é importante observar que um ano adicional de escolaridade no país tem o poder de aumentar a renda dos trabalhadores em cerca de 10%. Existe uma evolução visível se considerarmos anos anteriores, mas a velocidade das mudanças é baixa. Quanto à qualidade da educação oferecida em ambos os níveis, a maioria das crianças em idade escolar não está aprendendo o que se espera para sua idade e série em matemática e leitura. O Ministério da Educação iniciou um esforço agressivo para mudar esses números, relacionado à matrícula de pessoas pobres, que, até recentemente, eram excluídas das escolas. O investimento em treinamento de professores, o auxílio e a intervenção em escolas com baixo desempenho e a ajuda com o transporte de crianças de áreas rurais até as escolas são algumas das medidas adotadas. Mas a maioria das medidas se tornou possível através de mudanças no sistema de financiamento da educação pública. Na administração de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério fortaleceu a avaliação que foi iniciada no governo anterior e revitalizou o INEP, órgão responsável pelas avaliações e estatísticas de educação. Mas essas realizações foram possibilitadas por um competente sistema de financiamento, o Fundef, um fundo público para a educação fundamental que organiza a distribuição dos recursos para os estados e municípios, de acordo com a quantidade de crianças matriculadas. Página 217. O dinheiro para a educação no orçamento ficou marcado nos níveis federal, estadual e municipal, e o financiamento público para a área aumentou significativamente.
Na administração Lula, o fundo foi estendido para as escolas de ensino médio e a pré-escola, e a extensão da avaliação para todas as crianças da 4 e da 8 séries, com um índice que possibilitou um monitoramento escola por escola e assegurou um melhor estabelecimento de metas para as políticas educacionais. Esses avanços são muito importantes e compensam a falta de interesse dos políticos eleitos no desempenho educacional. Na verdade, seus eleitores não os pressionam para obter resultados nessa área. Uma pesquisa recente feita pelo IBOP, Instituto de Pesquisa de Opinião Pública, descobriu que apenas 1% dos eleitores consideram as propostas educacionais de seus candidatos quando votam para prefeito. Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer. O Brasil teve um desempenho ruim no PISA (Program for International Student Assessment), Programa de Avaliação Internacional de Estudantes um teste da OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aplicado a alunos de 15 anos em 57 países. O Brasil participa desde 2000 e ficou entre os desempenhos mais baixos em todas as 3 edições do teste realizadas desde então. Como resultado, a mão de obra é mal preparada e, como o acesso à universidade é ainda mais restritivo e os mesmos problemas de má qualidade também estão presentes nesse nível, um diploma de graduação não é garantia de um trabalhador competente. Para piorar as coisas, uma ênfase excessiva em ciências humanas e academicismo em algumas universidades não ajuda a preparar uma mão de obra competitiva para cargos mais altos. Subtítulo 7.6. Conclusões. O Brasil tem condições de se tornar um dos mais importantes BRICS, como sugeriu o nome de um recente seminário no Rio de Janeiro. Isso pode ser conseguido através de algumas medidas nas quais as instituições exercem um papel importante. Em primeiro lugar, e mais importante, o Brasil tem de continuar a consolidar a democracia e o Estado de Direito. Como vimos anteriormente, foram feitos avanços importantes nos últimos anos, especialmente com a independência do judiciário, a transição pacífica de um governo eleito para outro, embora fossem oponentes, mudanças em importantes leis, e até mesmo a Constituição criada pelo Congresso eleito, usando mecanismos legais para assegurar o processo. Em segundo lugar, o país tem de implementar novas medidas para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas em seus contatos com o governo. Página 218. Isso exigiria um esforço para substituir uma cultura burocrática, baseada nos controles sobre rituais e no intenso uso de documentos, por uma cultura mais administrativa, baseada nos resultados apresentados. Se o nome do jogo é um desenvolvimento inclusivo e sustentável, não são organizações com excessivos controles e exigências competitivas de diferentes agências que vão ajudar. Essa mudança cultural exigiria um intenso treinamento em medições. Os servidores civis e funcionários públicos deveriam ficar confortáveis com a identificação dos custos envolvidos em projetos e com comparações entre metas previstas e resultados atingidos em cada programa do governo. Medições como contratos de programas internos, adotadas pelo governo de Minas Gerais, em que cada secretaria ou órgão tem objetivos a serem alcançados e tetos para gastos orçamentários, poderiam ser uma boa ideia. Também é importante desenvolver mais ferramentas para avaliar o impacto de cada política pública. Avanços importantes, como o IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que permite uma comparação entre sistemas escolares e a experiência internacional, ou medições na saúde ou na previdência pública, foram introduzidos e, agora, o esforço deve ser no sentido de desenvolver prestações de contas e recompensas para o alcance das metas. Devem ser abordados benchmarks e boas práticas. O respeito aos direitos de propriedade e ao investimento privado tem apresentado grandes avanços e progressos institucionais. A nova lei de falências certamente está entre bem cor no recente fortalecimento do INPE, órgão da propriedade industrial. Mas, para garantir que os direitos de propriedade sejam totalmente respeitados, o INPE ainda tem um longo caminho a percorrer, e a propriedade intelectual deve receber mais apoio. Existe uma mística infeliz no país relacionada à necessidade de socialização de ideias e inspirações. No entanto, por mais poético que possa parecer, por trás dessa proposta aparentemente generosa, isso implica desrespeito pelo trabalho intelectual e pelo investimento.
Na sobreposição de organizações que lidam com o investimento privado e o comércio internacional, o Siscomex abre parênteses sistema de informação que integra órgãos envolvidos com o comércio exterior fecha parênteses e a criação de agências reguladoras são melhorias significativas abre parênteses embora não sejam tão recentes fecha parênteses. Mas deve-se tomar muito cuidado para, por um lado, assegurar que documentos adicionais não sejam exigidos fora do sistema, em uma demonstração de micropoder em disputas burocráticas, e, por outro lado, manter a independência das agências para publicar regulações e evitar práticas abusivas não competitivas. Uma definição melhor dos papéis dos governos federal, estadual e municipal em diferentes políticas organizaria não apenas os serviços públicos, mas as exigências competitivas de cada nível. Cidadãos e empresas não devem ser punidos por operarem em áreas ambíguas da regulação. Página 219. A incorporação de exigências ambientais deveria ser enfatizada no projeto de empreendimentos, para economizar tempo e dinheiro em grandes projetos. Por outro lado, a simplificação e a redução das exigências burocráticas e disputas interorganizacionais abre parênteses relacionadas ao envolvimento dos 3 níveis da federação em análises de impacto ambiental e licenciamento fecha parênteses devem ser consideradas para permitir que bons investimentos sejam realizados com mais rapidez. Mudanças na legislação acerca da operação e do investimento no setor privado ocorreram recentemente, precedidas de audiências públicas. Essa é uma iniciativa mais do que bem-vinda. A abordagem tecnocrática que prevaleceu durante o período da ditadura infelizmente sobreviveu à época de autoritarismo, e ouvir todos os grupos envolvidos é uma evolução que deve ser preservada. Também é importante entender que algumas mudanças são realmente necessárias para se modernizar a maneira como o mercado opera e sua relação com o Estado. Por outro lado, a previsibilidade é essencial para empresas e permite investimentos de longo prazo. As instituições políticas devem ser modernizadas, assegurando que o clientelismo e o paternalismo sejam parte do passado brasileiro, e não um traço cultural a ser preservado. Embora a possibilidade de reforma política continue remota por enquanto, o clima para mudanças precisa ser criado, permitindo uma melhoria do sistema eleitoral e o fortalecimento dos partidos políticos abre parênteses o melhor antídoto contra o populismo fecha parênteses. Por último, mas não menos importante, a atenção dedicada atualmente à educação básica deve ser ampliada, com a universalização do acesso ao ensino médio e um forte investimento em educação técnica e carreiras científicas. O Brasil precisa de mais engenheiros, mais professores de ciência e mais pesquisadores. As instituições estão prontas, só precisamos de persistência estratégica. Subtítulo 7.7. Questões para aprofundamento 1. De que forma a globalização pode influenciar os países em desenvolvimento, tais como o Brasil? 2. Quais características econômicas do Brasil ampliam o processo globalizatório? 3. Disserte sobre 2 obstáculos institucionais à economia brasileira e busque relacioná-los entre si. Página 224. Analise os desafios advindos da cultura burocrática brasileira no que concerne à relação entre o setor privado e o Estado. 5. De que forma o excesso e a sobreposição de organizações envolvidas na regulação e no controle do comércio podem servir como entraves ao desenvolvimento nacional? 6. Explique a seguinte frase. Uma definição melhor dos papéis dos governos federal, estadual e municipal em diferentes políticas organizaria não apenas os serviços públicos, mas as exigências competitivas de cada nível. Cidadãos e empresas não devem ser punidos por operarem em áreas ambíguas da regulação. 7. Em que sentido a educação básica pode ser um vetor de desenvolvimento do Brasil? Explique de forma fundamentada. Subtítulo 7.8. Bibliografia complementar Amaral, N.C., Catame, A.M., Oliveira, J.F. O financiamento público da educação superior brasileira. Mudanças e desafios. São Paulo. RPAI abre parênteses Revista Brasileira de Política em Administração Educacional fecha parênteses, 2003. Aragal, Alexandre Santos D.C. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. Rio de Janeiro. Forense, 2005. Fernandes, Rubem César. Privado porém público. O terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro. Relume do Mará. 1994.
Field, J.L. 60 lições dos 90, uma década de neoliberalismo. Rio de Janeiro, Record, 2001. G1AMH1A1, F. Moreira, M.M. A economia brasileira nos anos 90. Rio de Janeiro, Bludis, 1999. Harvey, D. Condição pós-moderna, 9 edição. São Paulo, Loyola, 2000. N.O. Estado e Planejamento Econômico no Brasil, abre parênteses 1930, 1970, fecha parênteses. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971. Jameson, F. A Cultura do Dinheiro, Ensaio sobre a Globalização. Petrópolis, R.J. Vozes, 2001. Pinheiro, A.C. A Experiência Brasileira de Privatização, o que vem a seguir. Rio de Janeiro, Bludis, Textos para Discussão, 2000. Ratner, H. Abre parênteses Coordenação fecha parênteses. Instituições Financeiras e Desenvolvimento Tecnológico Autônomo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. São Paulo, IP/USP, FAPESP, 1991. Singer, P. Interpretação do Brasil, uma experiência histórica de desenvolvimento. In. Fausto, B. Abre parênteses Organizadores, J. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo, Liertrand Brasil, 1995.